Então vamos lá, pessoal. Questão 156, caiu no Enem 2016, primeira aplicação cor azul. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Vamos lá, vamos colocar aqui a seguinte situação. Nós temos 2 canhotos, vamos chamar aqui de C1 e C2. Como são 8 pessoas e 2 são canhotos, os outros são destros, né? Vamos colocar D1, D2, D3, D4, D5 e o D6. Vamos resolver ela pelo princípio fundamental da contagem. 1, 2, 8 tracinhos aqui para pensarmos em como vamos acomodar essas pessoas. Ele deixa bem claro que o canhoto nunca pode ficar junto com o outro, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Se eu colocar que aqui vai ficar o primeiro canhoto, aqui o segundo canhoto, por exemplo, eu já amarro essa situação. Então aqui o primeiro canhoto, nós temos 2 opções para ele. 2 opções para o primeiro canhoto. E para o segundo canhoto, apenas uma opção, porque são 2 canhotos. Já usei um aqui no começo, só sobra um para usar depois. Aqui nós temos 2 opções, C1 e C2. Se eu usei o C1, por exemplo, agora eu só posso usar o C2. Agora, para dar sequência, olha, do lado do C1, eu posso colocar qualquer um dos nossos destros. Qualquer um dos nossos destros. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. 6 opções. Finge que eu usei aqui o D1. Agora, para colocar aqui do lado do C2, nosso segundo canhoto, que já usamos também, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 opções. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 opções. Finge que usamos o D2. Agora, os próximos podem ser em qualquer ordem, tá? Porque os destros não tem nenhuma restrição. Então, aqui nós vamos colocar o próximo destro. Eu tenho 4 opções. Finge que for o D3. Aqui nós temos 3 opções. Aqui nós temos 2 opções. E para fechar, só resta uma opção. Nós montamos aqui o nosso esqueminha. Sendo que, para mim fazer isso aqui pelo princípio da contagem, que é só multiplicar todo mundo, tem algumas restrições. Vamos aqui separar, para a gente entender as duplas. Olha, aqui tem uma dupla, outra dupla e outra dupla. Quando eu faço pelo princípio multiplicativo, eu vou encontrar todas as ordens possíveis. Por exemplo, olha, aqui nós temos 2 destros. Se eu tiver aqui o destro 1 com o destro 2 e o destro 2 com o destro 1, no fundo é a mesma dupla. Então nós temos que tirar essas repetições. E para tirar a repetição de 2 elementos, eu vou dividir por 2. Porque se for Daniel e Diego e Daniel, que é D e D, né? Perceberam? É a mesma coisa. Isso acontece tanto nessa quarta dupla aqui, quanto na terceira dupla. Não acontece aqui na primeira e na segunda, porque aqui um é canhoto, o outro é destro. Então, de cara nós temos, vamos lá. Vamos montar isso aí, todo mundo multiplicando, ó. 2 vezes 6 vezes 1 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, temos que tirar aqui, ó, repetição nessa parte. Então, temos que dividir por 2 fatorial, que é o próprio 2. Tirar repetição, ó, nessa parte. Então, também dividir por 2. Ok. Aqui não tem repetição, como eu falei que um é canhoto, outro é destro. Aqui também não. Mas, em momento nenhum, ele fala que as duplas têm que ter ordem. Basta ter dupla. Então, na verdade, o Diego e o Daniel, ele pode estar aqui ou pode estar aqui e vice-versa. Então, tem outra repetição, que é a dupla 4 pode estar no lugar da dupla 3.
E não tem colocar as duplas em ordem, não precisa fazer isso, basta gerar as duplas. Então temos também essa repetição aqui. Então, de novo, dividir por 2. Quer trocar aqui de lugar a dupla 3 com a dupla 4. E não existe lugar aqui, é só criar as duplas. Por exemplo, eu não posso trocar de lugar a dupla 3 com a dupla 2, porque aqui tem um canhoto. Então não pode mais. Então não tem perigo dessa repetição. Mas vai ter o perigo de mais uma repetição, que é da dupla 1 com a dupla 2. Porque nos dois casos aqui tem um canhoto e um destro. Então eu posso, quando eu calculei por princípio fundamental da contagem, nós consideramos que pode acontecer primeiro vir na frente o canhoto e o destro, o canhoto 2, e depois o canhoto 1. Mas no fundo, eu preciso que não necessariamente tenha uma ordem entre eles. Não é para ter ordem entre eles. Então, de novo, tem que tirar de novo a repetição. Então, aqui está montada a nossa equaçãozinha para ser resolvida. Porque sempre que eu preciso tirar a repetição, eu vou dividir pelo número de elementos. Como são 2 elementos apenas, divido por 2 fatorial. Se fosse 3 elementos, eu vou dividir por 3 fatorial e assim por diante. Então, corto esse 2 com esse 2. 2 vezes 2 dá 4. E corto 2 com 2. E quem sobrar aqui vai ser a nossa resposta. Vai ser 6 vezes 5 vezes 3. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Gabarito, letra C. Então, essa é a nossa resposta. E aí, senhores?